Oi, gente! Mais uma semana, mais uma aula de química, a aula mais aguardada da semana, hein? Fala sério. Então, olha só, na aula passada, na nossa última aula de química, a gente estudou as funções inorgânicas. E a gente aprendeu que as substâncias, todas as substâncias que existem no universo, elas podem ser classificadas em dois grupos, orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são as substâncias derivadas do elemento carbono. E as substâncias inorgânicas são aquelas que não têm carbono na estrutura. Essa regra tem algumas exceções, tá? Por exemplo, o gás carbônico, que apesar de ter carbono na estrutura, não é considerado orgânico, ele é considerado uma substância inorgânica, devido ao seu comportamento químico. Assim como o gás carbônico, existem outras exceções, mas em regra, orgânico derivado de carbono, inorgânico que não tem carbono, tirando essas exceções. Bom, as substâncias inorgânicas, por sua vez, podem ser classificadas em 4 grupos diferentes que a gente chama de funções inorgânicas. Essas funções são o ácido, a base, o sal e o óxido. Então, as substâncias inorgânicas, elas podem ser ácidas, básicas, elas podem ser sais ou elas são óxidos. Um desses 4. Toda substância inorgânica ou é um ou é outro desses 4. Na aula de hoje a gente vai falar sobre 2 desses grupos funcionais, 2 dessas funções inorgânicas. A gente vai falar sobre ácidos e bases especificamente, tá? Então, olha só, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu em aulas anteriores, que é sobre a identificação dos ácidos e das bases. Ácidos e bases são substâncias que já são conhecidas há muito tempo, desde a antiguidade. Porém, no final do século XIX, foi no final do século XIX que o químico Arrhenius, depois de muitos estudos e observações sobre o comportamento de diversas substâncias diferentes em meio aquoso, ele chegou à conclusão e ele definiu como ácido as substâncias que em meio aquoso liberam o cátion H+. Então ele observou que um grupo, determinadas substâncias, quando elas eram dissolvidas em água, elas liberavam esse cátion aqui, o H+. Essas substâncias ele chamou de ácido. Ele também percebeu que um outro grupo de substâncias, quando também dissolvido em água, liberava o ânion OH-, e essas substâncias ele chamou de base. Então a definição de ácido e base de Arrhenius é essa: ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam o cátion H+, e bases são as substâncias que em meio aquoso liberam o ânion OH-. A definição de ácido e base de Arrhenius proporcionou a identificação de um outro conceito, que é o conceito da escala de pH. Bom, o que é pH? pH é potencial hidrogeniônico. Bom, o que é isso? Olha só, ácidos não são substâncias que liberam H+, que liberam esse cátion, porém, nem todas as substâncias ácidas liberam a mesma quantidade desse íon, desse cátion. As substâncias liberam quantidades diferentes do íon H+. Por isso que tem os ácidos mais fracos e os ácidos mais fortes. Quanto mais fraco o ácido, menor a concentração de íons H+ na solução. Quanto mais forte o ácido, maior a concentração do íon H+ em solução. A partir dessa observação, um outro químico, ele propôs uma escala, que ele chamou de escala de pH, que é a escala do potencial hidrogeniônico. Essa escala foi obtida, o pH, de uma substância, ele é obtido calculando a concentração de íons H+. Então, para determinar o pH de uma substância,
é utilizada uma fórmula matemática que leva em consideração a concentração de íons H+ na solução. Essa fórmula é menos log da concentração de H+. Então, menos o logaritmo da concentração de H+ em solução é a fórmula matemática utilizada para calcular o pH de uma substância. Um detalhe, o nosso objetivo aqui em química, nessa aula, não é fazer essas contas, não é realizar, não sei se no primeiro ano vocês já aprenderam o logaritmo, mas não é o cálculo matemático, isso é que vocês vão aprender na matemática, fazer essas contas. Aqui na química, o nosso objetivo é que vocês compreendam que a força de um ácido está relacionada com a quantidade de íons H+ que ele libera em meio aquoso. Essa quantidade, calculada através dessa fórmula, ela gera o pH da substância. Então, você repara que é menos log de H+. Então, quanto maior for essa concentração aqui, ou quanto maior a quantidade de íons H+ que a substância liberar, menor vai ser o pH, porque ele é negativo, tá certo? Então, a escala de pH, ela vai de 0 até 14. Então, sendo que em 7, substâncias que têm pH 7 são neutras, quer dizer, não são nem ácidas e nem básicas. Substâncias que estão aqui, no intervalo entre 0 e menor que 7, que tem pH 0, 1, 1,2, 3, qualquer pH de 0 até menor que 7 são substâncias ácidas. E as substâncias que têm pH maior que 7 até 14, elas são básicas. Então, a escala de pH serve para a gente identificar se uma substância é ácida ou básica. Então, se eu digo para você que o pH do leite é 5, eu estou chutando, tá? É algo próximo disso, mas eu não lembro o valor certo, não. Vamos supor que o pH de uma determinada bebida seja 5. Então, essa bebida é ácida, básica ou neutra? Se é 5, tá nesse intervalo aqui, ó. Então, essa bebida é ácida. Quanto menor o pH, mais ácida é a substância. Então, se eu tenho uma substância de pH 1 e uma outra substância de pH 3, a mais ácida é a de pH 1, mais próximo de 0. Quanto maior o valor do pH, menos ácida a solução ou a substância é. Quanto menor o pH, menos básica. Quanto maior o pH, mais básica. Então, por exemplo, uma substância que tem pH 8, ela é levemente básica. Uma substância que tem pH 13, ela tem uma basicidade maior, ela é uma base mais forte. É assim que a gente analisa a escala de pH. Essa é uma das formas de identificar acidez e basicidade. Então, olha, reparem que por meio da escala de pH eu posso mensurar a força de um ácido ou a força de uma base. Uma outra forma de identificar a acidez ou basicidade, mas não tão precisa quanto a escala de pH, é por meio de indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base são substâncias que têm a capacidade de mudar de cor em meio ácido e em meio básico. Algumas substâncias têm essa propriedade, têm essa capacidade. Elas mudam de cor no meio ácido e no meio básico. Elas se apresentam de uma determinada cor em ácido e de uma outra cor diferente em base. Existem duas categorias de indicadores ácido-base. Os naturais, os indicadores naturais e os indicadores sintéticos. Os indicadores naturais, como o próprio nome remete, são substâncias encontradas na natureza, como por exemplo o repolho roxo. O repolho roxo é um indicador ácido-base. O repolho roxo, o extrato que tem no repolho roxo, em meio ácido ele apresenta coloração rosa e em meio básico ele apresenta coloração azul. Essas colorações aqui, gente, são referências, tá? Por exemplo, esse rosa, ele vai desde um violeta, vermelho, até um rosa escuro, um rosa mais claro, dependendo da força
do ácido. Se for um ácido mais fraco, vai ser mais pro lado violeta. Se for um ácido mais forte, vai ser mais pro lado do vermelho e do rosa. E o extrato do repolho roxo em meio básico, ele é azul. Esse azul pode ser de verde, azul até amarelo, tá? Ele vai mudando de cor dependendo da intensidade, da força da base. No texto que tem que eu deixei para vocês como material de estudo, tem uma imagem, inclusive, muito bonita que mostra essa variação de cores, dependendo do pH. Essa parte da química aqui é uma parte muito visual, muito bonita de ver, né? Em laboratório a gente faz experiências com indicadores ácido-base e a gente chega em soluções, né, com colorações muito vivas, muito bonitas, em função da presença de ácido ou base no meio. Então tá, ó, os indicadores eles também podem ser sintéticos, que são substâncias artificiais. Um exemplo de indicador sintético é a fenolftaleína. Às vezes vocês podem ter uma certa dificuldade para pronunciar essa palavra, mas é fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base sintético e ele no meio ácido é incolor, tá? Igual água, incolor, não tem uma coloração visível. E em meio básico a fenolftaleína fica rosa. Quanto mais rosa, mais básico. É isso, tá? Então, olha só, o conteúdo de ácidos e bases que eu trouxe para vocês hoje é um conteúdo bem conceitual, bem teórico, não tem que fazer conta, não tem que fazer cálculo, é um conteúdo conceitual. O que vocês têm que entender? Ácidos liberam H+, bases liberam OH-, existe uma escala para medir força de ácido e força de base. Essa escala chama escala de pH. pH quer dizer potencial hidrogeniônico, quer dizer potência hidrogeniônica, que equivale à quantidade de H+. Essa escala vai de 0 a 14. De 0 a 7 eu tenho ácidos. A força do ácido aumenta no sentido inverso aqui, ó, quanto menor o pH, mais forte o ácido. A força da base aumenta nesse sentido aqui, ó, quanto maior o pH, mais forte a base. pH 7 é neutro, quer dizer, não é nem ácido e nem base, tá? Um outro detalhe é que a escala de pH, ela é mais apropriada para a gente medir a força de ácidos e bases não muito fortes, tá? Se o ácido for muito forte, o pH dele vai ser inclusive menor que 0, aí nem entra aqui na escala de pH. Mesma coisa, se uma base for muito forte, o pH dela vai ser maior que 14, também não entra na escala. Só que essas substâncias, né, tão ácidas e tão básicas, elas são exceções. A maioria das substâncias apresenta pH entre 0 e 14 e dá pra gente aferir facilmente pela escala de pH. É isso. No material que está disponível aí no site para vocês tem um texto que resume e explica tudo que eu falei nessa aula e tem também uma listinha com 5 exercícios que vocês vão copiar e responder no caderno. Tendo dúvida, não deixa de me procurar nas aulas de EO para esclarecer, tá? Para que eu possa orientar vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.